Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E antes de iniciar o tema desta noite, quero dizer a você que está chegando agora neste canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas ainda não está inscrito, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos para o tema desta noite que diz: como os demônios desencaminham as pessoas. Para desencaminhar as pessoas, os demônios usam o espiritismo. A prática do espiritismo envolve contato com os demônios, tanto de modo direto como por meio de um médium ou intermediário humano. A Bíblia condena o espiritismo e nos alerta que evitemos qualquer coisa relacionada com ele. Veja o que diz em Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçaria, homicídio, bebedice e etc. Como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os demônios usam o espiritismo, assim como os pescadores usam a isca. O pescador usa diferente isca para pegar diferente tipo de peixe. Do mesmo modo, os espíritos maus usam diferentes formas de espiritismo para trazer todo tipo de pessoa sob sua influência. Um tipo de isca que os demônios usam é a adivinhação. O que é adivinhação? É uma tentativa de saber alguma coisa a respeito do futuro ou de algo desconhecido. Existem várias formas de adivinhação, como astrologia, uso de carta, tarô ou bola de cristal, quiromancia e busca de presságio ou sinais misteriosos nos sonhos, embora muitos pensam que praticar adivinhação é inofensivo. A Bíblia nos mostra que, em Atos, os espíritos maus trabalham junto. Por exemplo, em Atos 16:16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Outro modo de que os demônios desencaminham as pessoas é por incentivá-la a consultar os mortos. Pessoas que choram a perda de um ente querido, muitas vezes, são enganadas com ideias falsas a respeito dos mortos. Um médium espírita pode dar informações especiais ou falar usando uma voz que pareça ser a de um falecido. Com isso, muitos se convencem de que os mortos estão de fato vivos e que contatá-los ajudará os vivos a suportar a tristeza. Mas qualquer consolo desse tipo é realmente falso, além de perigoso. Por quê? Porque os demônios podem imitar a voz de uma pessoa morta e dar a um médium espírita informações a respeito dela. Veja o que diz em 1 Samuel 28, 3-19, que diz: o profeta Samuel já morto e o rei Saul havia desenterrado os médiuns e os adivinhadores, mas com isso o seu castigo foi perdê-lo a guerra para os filisteus. Além disso, como vimos em outros capítulos,
que os mortos deixam de existir, como diz no Salmo 115:17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Assim, quem consulta os mortos é enganado pelo espírito mau e age contrário à vontade de Deus. Como diz em Deuteronômio 18:10 e a Isaías 8:19, não se achará em ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem feiticeiro, nem quem consulte o espírito, porque o povo não corre a Deus a favor dos vivos. Portanto, estejam determinados a rejeitar essa perigosa isca usada pelos demônios. Amém, meus irmãos? Antes de tudo, eu quero dizer a você que esse canal é um canal de oração e de evangelização. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém e contra ninguém. Mas, como evangelizador, como a pessoa que conhece a palavra, que sou eu tenho por obrigação de dizer a verdade. E outras vezes, como eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui você vê que as pessoas que se envolvem nessa prática de espiritismo, sempre se dão mal, nunca se dão bem. E sempre usa o quê? As obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, muitas vezes homicídio, bebedice. Então, pessoas que praticam esse tipo de atos, são coisas que não agradam a Deus. Então, um exemplo foi dado aqui com o apóstolo Paulo, que eles iam para um lugar de oração e se deparou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhador. Mas os senhores dela usavam aquilo ali justamente para tirar dinheiro a favor. Então Paulo orou, pediu a Deus e Deus intercedeu através de Paulo e tirou. E muitos desses adivinhadores, ele usa a isca, como foi falado, justamente para fazer coisas além do futuro. E a palavra de Deus condena também, porque nós não podemos viver a influência do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. A gente tem que viver a influência de hoje. Por falar nisso, alguém já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Alguém já agradeceu a Deus pela noite, antes de dormir, antes de tomar café? Então, o problema é esse. Pessoas que correm para isso aí, para esse tipo de lugar, esquece de orar, esquece de consultar a palavra. E com isso acha que é normal. E isso não é normal. Então, você vê que o exemplo claro aqui, o rei Saul, depois que Samuel morreu, ele foi consultar feiticeiros, adivinhadores. Então, existem pessoas assim no dia de hoje. Aquele rei Nabucodonosor, mesma coisa. Ele viu, através do profeta Daniel, o que Deus fez na vida dele. Ele presenciou, ele viu, ele foi prática viva daquilo ali. Mas teve um dia que ele teve um sonho, e esse sonho ninguém sabia desvendar. Então ele consultou os magos, feiticeiros, não sei o que, adivinhadores, e ninguém conseguiu. Daniel orou a Jesus, Jesus deu a visão a Daniel, Daniel foi, revelou para ele. Então aqui diz, essa prática não é da vontade de Deus. Então pessoas que fazem esse tipo de prática, de feitiçaria, de espiritismo e coisas desse tipo, e consultar mortos, não tem como. Uma vez que morre, deixa de existir. É o que fala ali, o morto deixa de existir. A carne apodrece e volta ao pó, e o espírito dorme. Então não tem quem consulte os mortos. O nosso inimigo de nossa alma, ele tem poder para imitar a voz de pessoas. E com isso, consulta esses médios, essas pessoas que têm esse
contato com ele, porque a palavra diz, se você ficar buscando o mal, ele vai encontrar contigo. Então, desde já, eu digo a você, estejam determinados a rejeitar essa perigosa isca usada pelo demônio. Porque essas coisas que muita gente faz estão cega espiritualmente falando e muitas vezes não quer ouvir um conselho, não quer ouvir um contato, né? E prefere ficar nesse mundinho achando que isso está certo e depois paga um alto preço. E o preço é caro. Amém? Espero que vocês meditem no tema desta noite e saiba que o demônio ele tem poder para desencaminhar qualquer pessoa que vai buscá-lo. Se for buscar firmamento com Jesus, também. E tudo acontece com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem a vontade e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu digo a você que procure evitá-lo o mais rápido possível. Amém? Vamos orar. Senhor, livra-me de toda obra maligna. Obrigado, Senhor, porque tua palavra diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o teu reino celestial. Como diz 2 Timóteo 4,18. Sei que a nossa luta não é contra seres humanos, nem contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como diz em Efésios 12. Obrigado, Senhor, porque puseste todos esses inimigos sobre teus pés. Efésios 1:22. Senhor, e não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:36. Obrigado, Senhor, por tomar conta do meu futuro que está em tuas mãos, e livra-me dos meus inimigos e daquele que me persegue, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por todo aquele que está inscrito, Senhor, neste canal, que o teu Espírito Santo visite cada um nesta madrugada e os livre de toda e qualquer obra maligna, Senhor. Te peço, protege os bens, as casas, os familiares, o trabalho e tudo que eles pôr a mão seja de prosperidade. Senhor, entra com provisão de cura, salvação e libertação para todo aquele que necessita do teu conforto e do teu consolo. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor, seja em hospital, seja em sua residência. Senhor, abre porta de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento de suas famílias. Senhor, capacita nossas lideranças, dá sabedoria do céu, para que Ele venha fazer sempre a Tua vontade. Nos dá a madrugada em paz, tranquila, reparadora na Tua presença, e um amanhecer de bênção, paz e saúde, e sabedoria, para tomarmos a melhor decisão, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. É assim que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dia com as notificações e depois compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como esta. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.